Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Vitor. Vocês se lembram do Nintendinho, NES, Nintendo Entertainment System, como é que você chama? Então, vocês se lembram daquele console, né, que salvou a indústria dos videogames, que trouxe o Mario, que trouxe um monte de franquias que todo mundo lembra e que ainda existe até hoje, ou quase. Bom, todo mundo se lembra dele, dos seus jogos, etc, de muita coisa. Bom, hoje vamos focar dos jogos mais difíceis e difíceis de zerar do Nintendinho, ou fáceis de zerar, são muito difíceis. E é isso que vamos fazer hoje, top 10 jogos mais difíceis do Nintendinho. E para que esse vídeo se torne uma série, onde eu falo de vários jogos difíceis de outros consoles, por favor, eu já peço o apoio para vocês darem o seu like, se inscrever no canal e ativarem as notificações. O like é importante para divulgar o vídeo e para você apoiar muito mais o canal. E agora, vamos nessa! Para começar bem e mal, o jogo Ionoid. Ionoid é um jogo da Capcom em parceria com a empresa Domino's Pizza. Ionoid foi um game de plataforma onde o jogador controlava o estranho Noid pelas ruas de Nova York e devia limpar a cidade de criaturas selvagens mandadas pelo seu inimigo Mr. Green. Noid, além de ser superior, utiliza uma arma, um skate, um pula-pula e até um mini helicóptero. O game, apesar da jogabilidade simples de plataforma, é bem difícil. Um simples esbarrão nos inimigos causa a morte certa do personagem. E algumas das fases continham abismos e os pulos do Noid devem ser bem calculados para atravessar. Mas o destaque mostra bem o nível de dificuldade na fase. E Noid deve atravessar lá voando seu mini helicóptero e o jogador constantemente deve apertar o botão de pulo para manter o aparato do personagem no alto. É um jogo difícil. Ah, e só por curiosidade, um jogo é uma versão americana de um jogo japonês da Capcom, que é outro nome, mas está aí mostrado na tela. O game que não devia estar fora da lista e está em nono lugar é Contra. Lançado em 1987, Contra inovava o gênero ação em um console na qual os games de plataformas reinavam na época. O game foi devidamente planejado e construído pela Konami e assim tornou-se um clássico nos jogos de ação. A Konami teve todo um cuidado com a jogabilidade, as fases, as armas e principalmente com a dificuldade do game. No game, o jogador iniciava com 3 vidas e 3 continues, e ainda existia uma possibilidade de conseguir através de uma codificação, o famoso Konami Code, que te dava 30 vidas extras, mas mesmo com essa ajuda o game não facilitava na luta contra os aliens das 8 fases, desse que está entre os games mais difíceis e desafiadores da lista. Em oitavo lugar, Street Fighter 2010 The Final Fight. E não é o Street Fighter, mas sim um spin-off de Street Fighter na versão americana. Mas não sei se é ainda. Que é ambientado no futuro. É um jogo de plataforma e tiros que mostra o personagem principal da história. Quem? Um ex-lutador de rua que virou cientista tentando encontrar o assassino do seu parceiro de laboratório e recuperar uma substância roubada. Convenhamos que o jogo não tenha um bom enredo, mas a sua dificuldade é extremamente alta. Por mais simples que seja o comando do personagem, basicamente atirar e pular nos cenários futuristas, ele já demonstrava uma grande dificuldade desde o primeiro instante do jogo. Os chefes de cada base exigiam uma tática diferente para serem destruídos. Conheço um amigo que até hoje guarda o cartucho de Street Fighter 2010, mas confessou que esse foi um dos poucos jogos que ele não conseguiu zerar. Ninguém quase conseguiu zerar. Agora vamos falar de Ninja Gaiden. Lançado em 1988, Ninja Gaiden inovou os games de plataformas com seu enredo de uso de animes e técnicas cinematográficas em diversas cenas. A história de Ninja Gaiden é sobre Ryu Hayabusa, um descendente de um clã ninja que viaja para os Estados Unidos para vingar a morte de seu pai, mas acaba descobrindo que o vilão quer liberar o antigo demônio e quer assumir o controle do mundo. A dificuldade de Ninja Gaiden presente em todo o jogo estava principalmente concentrada nos chefões de cada ato. Era necessário várias tentativas
para somente assim descobrir que o padrão era derrotá-los. As fases, por mais desafiantes que sejam, apresentavam elementos bem interessantes. Era divertido saltar com o personagem, escalar paredes e utilizar diversas técnicas ninjas. Alguns relacionam a dificuldade de Ninja Gaiden ao domínio do jogador sobre a mecânica do jogo. Contudo, esse domínio não era tão fácil assim de aprender. Realmente existia, porém, uma salientativa mais a dificuldade do game. Você suava para passar de fase e não conseguir chegar no chefão. E se algum descuido, você já era. Era necessário começar a fase desde o início. Recomendo você usar o emulador. É mais legal e tem save states. Em uma época em que quase ninguém tinha jogos de RPG, Gauntlet misturava uma aventura com uma vista panorâmica com elementos típicos dos clássicos RPGs de mesa. Se resume em uma escolha entre os 4 heróis característicos e explorar as variedades de salas do jogo para tentar encontrar o orbe sagrado. O que torna Gauntlet difícil é a quantidade de inimigos e principalmente na luta contra o tempo. O jogo é abarrotado de inimigos e de geradores dele, o que dá a impressão que eles só multiplicam instantaneamente. Bom, Gauntlet também, ele foi desenvolvido pela Tengen e saiu naquele tempo, onde nem existiam RPGs para consoles. Bom, se você jogar, vai ver que o jogo é muito difícil. Aí está uma foto da gameplay. E boa sorte para conseguir zerar ele. O resto nem preciso falar. Boa sorte. Lançado em 1989, o jogo das Tartarugas Ninjas da Konami. Bom, você sabe que é baseado na série de TV nos quadrinhos. Bom, agora vamos falar da jogabilidade. E alguns jogadores relacionam a dificuldade do game. Contudo, era necessário administrar os personagens, o fator que ajudava em um melhor progresso da história, pois cada uma das tartarugas possuía uma arma, que varia em alcance e força. Além disso, o jogador possuía 3 continues. Em cada um deles é possível jogar apenas com cada um dos lutadores. O nível extremo de dificuldade vai para a fase final, Tecnodromo. Alguns nem conseguiram chegar ao Destruidor, independentemente se é a culpa da jogabilidade ou qualquer outro fator. O jogo das Tartarugas Ninjas é um game que merece uma posição nessa lista. Bem, Mega Man dispensa comentários. Eu não vou falar a história porque você já conhece, mas para quem não conhece, joga todos os jogos da franquia. Bem, Mega Man 1 introduziu vários elementos que definiram toda a série, contudo nenhum outro jogo da série Mega Man foi tão difícil quanto o primogênico. Talvez o segundo, mas há controvérsia. Primeiro, pela falta de password, e com isso necessitavam de vida para dar continuidade ao jogo. Mas se vidas eram escassas e dificílimas de encontrar. Bom, esse jogo é um dos mais difíceis Nintendinho, mas também é o que marcou. Bom, Mega Man é um clássico dos games, mas também é incontestável a dificuldade desse primeiro game. Bom, o resto fica de boas, tá? Bom, eu vou deixar um link na descrição para baixar a ROM do Mega Man. Claro, se você quiser, claro. E os pulos do Mega Man terão que ser muito calculados, porque é de metal e pesa muito. Cara, Ghosts 'n Goblins ficou em terceiro lugar. Bom, esse jogo é tão difícil que não dá pra descrever. O pior é que esse jogo trola você quando você zera o jogo. Você tem que zerar o jogo 2 vezes. Os pulos tem que ser calculados. Você tem que lutar contra muitas pessoas, muitos chefes, muitos demônios, muitos goblins, muita coisa. Tanto até que ninguém quase zerou esse jogo. Não é, cara, do Videogame Nerd. Ele nem conseguiu zerar esse jogo. Ele tá no terceiro lugar por ser um absurdo de difícil. Experimente pesquisar gameplays desse jogo, pois quase ninguém conseguiu. Ou todo mundo sofre de raiva ao jogar esse jogo. E se você jogar, isso é um teste de paciência. Aproveite!
No final dos anos 80 e início dos anos 90, os Simpsons ganharam muitos jogos, entre eles o mais difícil, Bart vs The Space Mutants. Além de ser um dos mais difíceis do NES, também é dos mais difíceis do Super Nintendo, Mega Drive, PC, etc, já que é um jogo multiplataforma. E o resumo é a mesma coisa, só que, bem, eu não vou resumir porque o resto é a mesma coisa. Próximo e último. Em primeiro lugar, como vocês já sabem, é Battletoads. Bom, além de ser um dos primeiros jogos da empresa Hardware, esse jogo já é difícil por tantas maneiras, principalmente a mais famosa fase, Turbo Tunnel. Não dá pra nem descrever porque é a mais difícil que você pensa. Mundos aparecendo do nada em lugares aleatórios. E além de ser um jogo beat'em up, tá mais pro jogo do gênero difícil em up, porque o jogo é um dos mais difíceis do NES. Basicamente, em primeiro lugar, todos com o título de mais difícil do NES ever. E mais, o jogo é bom, só que não tô falando que o jogo é ruim. O jogo não é ruim, é bom, mas difícil. Espero que tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não perca os próximos vídeos ativando as notificações e vejam os últimos vídeos. Então é isso. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. E tchau e deixe seu joinha.